No nosso ecossistema, temos presentes os seres produtores, compositores e decompositores. As bactérias e fungos são exemplos de seres decompositores, que causam a decomposição dos alimentos. Eles decompõem a matéria orgânica em sais minerais, água e dióxido de carbono. Os mecanismos deteriorantes do queijo são a oxidação, a cristalização da lactose e o crescimento microbiano. A temperatura, a umidade e o calor são fatores que interferem na decomposição dos alimentos, qual ocorre por micro-organismos que têm sua reprodução mais acelerada no calor. Temperaturas mais baixas inibem a proliferação de micro-organismos que são agentes da decomposição. Temperaturas elevadas, filtração, desidratação, uso de conservantes químicos e a embalagem a vácuo podem retardar a degradação do queijo. Na Suíça, o queijo é feito a partir de leite fresco, que geralmente é entregue 2 vezes por dia. Após a entrega, controla-se a qualidade do queijo e depois ele é filtrado. O leite cru é testado e, se não for destinado à produção de queijo, o leite é termizado ou pasteurizado com cuidado. O leite é adicionado ao tacho aquecido lentamente durante a mistura, em seguida acrescentam-se as bactérias láticas e coalho, e a coagulação acaba se tornando uma massa gelatinosa. No processo de mistura, usa-se uma malheira de queijo onde ela entra em ação. A massa gelatinosa é cortada e surge a coalha de queijo. Estes grãos determinam o tipo de queijo e quanto menor for, mais duro será o produto final. Na pré-coalha, os grãos de queijo são misturados e aquecidos. Quanto mais duro for o queijo, maior a temperatura, tornando a coalha de queijo cada vez mais firme. A massa de queijo com a firmeza desejada é colocada numa forma e, através dos orifícios no fundo da forma, o soro pode drenar. Após isso, tudo é prensado para extrair ainda mais líquidos. Na próxima fase, realiza-se a imersão em salmoura, o queijo flutuante absorve o sal e libera o soro. Na cave de maturação, o queijo passa por algumas alterações. A casca é formada, o interior muda de cor, surgem os buracos e o queijo torna-se mais firme. Muitas vezes, um refinador enobrece o queijo, esfregando-os com ervas, cidra ou vinho branco. Por fim, temos o controle de qualidade, onde o queijo é submetido a diferentes testes. Avalia-se a formação de buracos, qualidade da massa, sabor e aspecto externo. E após isso, torna-se pronto para comercialização. Os aditivos alimentares são substâncias de origem natural ou sintética que se adicionam aos alimentos com o objetivo de melhorar o sabor, a cor, a durabilidade, entre outros. Para serem adeptos ao consumo humano, os alimentos devem conter corantes, conservantes, antioxidantes e emulsificantes. As vantagens da utilização dos aditivos alimentares são um prolongamento do tempo de vida dos produtos na geladeira, realçação das características no sabor e um aspecto mais atrativo. Já as desvantagens são o aumento do risco de alergias, irritação na mucosa intestinal, diarreia, hemorragia interna ou aumento do fígado e rins. Observar diferentes mecanismos de evolução, mecanismos que favorecem a diversificação dos seres vivos. Por exemplo, a mutação, que altera o material genético de um organismo de forma aleatória. Sendo um mecanismo para a diversidade das espécies, o fluxo gênico é uma migração de genes entre populações. Acasalamentos não aleatórios ocorrem entre dois indivíduos com relacionamento próximo. Deriva genética é a mudança das frequências alélicas de forma aleatória, afetando a composição genética de uma população. A seleção natural, diferente da deriva genética, ela produz adaptações. Significa que um alelo ou combinação de alelos de genes diferentes determina a capacidade de um ser se adaptar sobrevivendo e se reproduzindo. Todos esses mecanismos estão ligados e só são possíveis por causa da gametogênese, processo de formação de gametas, algo que ocorre geralmente em organismos que realizam reprodução sexuada, onde a meiose é de suma importância na formação de células, haploides, gametas, pois ela faz e divide em 2 a quantidade de cromossomos na formação de células reprodutivas, estando a gametogênese ligada à variabilidade genética, pois através dela acontece a mistura de materiais genéticos que dão origem a seres variados dentro de uma espécie. A energia de ativação é a energia mínima necessária para ocorrer uma reação química. É o fator determinante para criar uma reação junto com o contato e a colisão favorável das moléculas dos agentes.
Quando há contato e a colisão entre as moléculas dos reagentes, há a formação de um campo intermediário, antes formação do produto denominado complexo ativado. O tempo para formar o complexo ativado indica se uma reação química será mais rápida ou mais lenta que a outra. Assim, a colisão favorável, aliada à energia de ativação, é determinante para a velocidade de reação. A forma mais comum de analisar a energia de ativação em um complexo ativado é utilizando um gráfico, o qual apresenta como padrão energia ou entalpia, em quilojoules ou quilocalorias no eixo Y, e no eixo X, o caminho da reação, do reagente em direção aos produtos e em uma curva. O magnetismo é algo utilizado em diversas aplicações, inclusive na conservação ou na produção de alimentos. Alguns pesquisadores responsáveis pela pesquisa do campo magnético na fermentação do etanol acreditam que o campo magnético pode influenciar o potencial das membranas celulares e, consequentemente, alterar sua permeabilidade à passagem de nutrientes. Então, se a probabilidade aumentar, o transporte de substrato também aumenta. Diante dessa pesquisa, pensamos na utilização da mesma ideia, porém na produção do queijo cremoso. Instalaria-se em torno do tubo de aço inoxidável 6 pequenos eletroímãs distribuídos estrategicamente no lugar onde é feita a fermentação na produção do leite cremoso. Diante da pesquisa do uso de magnetismo na produção de etanol, foram criadas hipóteses sobre o que mudaria utilizando a inovação. Conclui-se que o rendimento do queijo aumentaria.